Olá, amigos! Voltamos! Eu, Luiz Sérgio e Irene. Voltamos com o livro Mãos Estendidas para mais 2 capítulos. Então vamos lá! O livro psicografado por Irene Pacheco Machado, pelo nosso querido Luiz Sérgio. Vamos para os capítulos 16 e 17. E a leitura do capítulo que vou fazer agora é o capítulo 16 e se chama Desencarne por Asfixia, Okage, a água cristalina. Reencontrando Alice, comentei: dia após dia sinto crescer em minhas responsabilidades, principalmente quando deparo com quadros tão tristes como estes que hoje presenciamos. Tens razão. Se quando encarnados soubéssemos o mal que fazemos a nós mesmos, não abusaríamos tanto do livre-arbítrio, essa faca de 2 gumes. Enlacei-lhe o olho e sugeri que procurássemos um amigo que eu sabia estar sempre ao lado dos sofridos espíritos. Muito feliz, ela me acompanhou. Pensei primeiro em procurar Inácio, mas Vitória, vendo-me naquela alameda, perguntou o que procurávamos. Falei-lhe que desejava rever alguém que havia avistado de longe, e ela, sorrindo, me disse: estás vendo os eucaliptos lá adiante? Ele sempre procura aqueles bosques, onde leva a sua palavra amiga aos doentes ali tratados. Luiz Sérgio perguntou: e nós podemos ir ter com ele? E ela respondeu: claro, Sérgio, boa tarde. Bacana ela, não? Sim, muito legal. Rimos, desejando nos sentir à vontade, mas o ar sério que respirávamos chamava-nos de volta à realidade. As lágrimas derramadas abriram chagas por demais profundas naqueles espíritos falidos. À medida que nos aproximávamos, um perfume se identificava. Aspirei-o profundamente e Alice fez o mesmo. Era um bosque circular, com várias cabanas de igual formato. Pensei comigo: como achar o meu amigo aqui neste labirinto? Mas a entrada do bosque era guardada por 2 espíritos conhecidos, que logo vieram ao nosso encontro. Informei-lhes com quem desejava falar e gentilmente nos mostraram a cabana dele. Para lá nos dirigimos. Muito bem recebidos e já acomodados, percebemos pelas aparelhagens tratar-se de uma sala de pronto-socorro. O médico que distribuía serviços entregou-nos imediatamente o material para que pudéssemos prestar ajuda. Olhei para Alice e fomos seguindo os outros. Eu carregava uma valise sem saber o que continha e Alice vários aparelhos cirúrgicos. Caminhamos até a outra cabana, onde 8 irmãos eram atendidos. Os médicos nos pediram o material e começamos assim a auxiliá-los. Eles drenavam os pulmões enfermos que estavam escurecidos, envoltos pelo gás aspirado. Usavam luzes para aliviar o desespero desses irmãos. Olhava contente a minha valise, sentindo útil por tê-la carregado. Reconheci um dos médicos que ali estava prestando auxílio. Era um grande amigo de infância e me senti feliz em revê-lo. Ele, muito atento ao trabalho, apenas nos sorriu. Mais tarde, conversamos. Benigno, o que aconteceu com estes irmãos? Luiz Sérgio pergunta para esse amigo. Suicidaram-se aspirando gás e hoje tentamos aliviá-los. É um martírio cruel. Desejar respirar e não poder. Depois de socorridos, aqui ficam hospitalizados até melhorarem a casa mental. Vocês já notaram, né, que a casa mental é muito importante. É aqui tudo na nossa mente que fica gravado, tudo, absolutamente tudo o que fazemos. Muitos precisam até de pulmão artificial, porque destruíram o órgão perispiritual. Então vejam que vocês pensam, a gente pensa
que é possível que o perispírito plasma tudo, plasma sua forma e que tá tudo bem. Olha, não é bem assim. Nós podemos destruir nosso próprio perispírito, que é o nosso outro corpo. O nosso corpo não é bem... Nós temos 3 corpos, o Luiz Sérgio já explicou isso. Corpo físico, perispiritual e espiritual. Então faz parte de um corpo mais sutil que nós temos, por melhor assim dizendo. Espere aí, Luiz Sérgio. É o Luiz Sérgio falando. Diga devagar, destruíram o quê? O pulmão perispiritual. Vivem concedido pelo médico divino, Jesus, mas ao voltarem ao corpo físico, levarão no perispiritual a marca do ato impensado. Benigno, é verdade mesmo que está nos contando? Vejam que até o Luiz Sérgio ficou assustado. Metralha, olha ali no aparelho. Metralha, pessoal, era um apelido do Luiz Sérgio porque ele falava muito rápido e era muito ansiosinho. A gente viu isso no primeiro livro. Metralha, olha ali no aparelho. Veja como se encontram rompidas as válvulas que davam ao pulmão condição de trabalho. Somos operários do nosso mundo íntimo. Se desejarmos nos autodestruir, temos esse direito, mas também o de arcar com todas as consequências, não é mesmo? Você poderia sempre nos esclarecer essas coisas, Benigno. Com todo prazer. Estou sempre ao inteiro dispor de todos vocês. Íamos saindo quando ele me transmitiu o recado. Luiz Sérgio, Okage espera no Jardim 8. Até logo mais. Okage é alguém que Luiz Sérgio já conhece, que ele já inclusive mencionou em um outro livro, porque esse é o 11º livro de Luiz Sérgio. Décimo livro de Luiz Sérgio, tá? Saímos deixando aqueles doentes a receber um tratamento todo especial. Alice, muito pensativa, indagou. Luiz, notaste as expressões de terror naqueles semblantes? Como deve ser terrível um desencarne por asfixia. Esqueça, amiga, essas coisas tristes. Vamos até um amigo querido, porque hoje preciso dele. Aliás, nós precisamos. Cercado por lírios, gardênias, margaridas e girassóis, o riacho dava as boas-vindas a todos nós. Imagine que lugar lindo, né? Ao visitar Okage, meu coração disparou. Como é bom possuir amigos, e bem sei que este é um dos mais sinceros, porque é nobre nas ações. Ele estava ali a brincar com a água, como se acariciasse com muita ternura. Aproximem-se, meninos. Sei que estão a me procurar. Posso saber o que desejam? Não me contive e o abracei bem forte. Alice se juntou a mim. Muito emocionados, choramos, mas ele, afastando-nos com carinho, falou-nos. Só devemos chorar quando não temos mais forças para sorrir. Mesmo assim, devemos lutar para não dar aos outros um semblante de tristeza. Okage, avistei-o de longe e desejei vê-lo de perto. Menino Luiz Sérgio, sei que queres saber por que não fazemos mais nossas viagens na tenda, como quando o menino escrevia o livro Na Esperança de uma Nova Vida. Esse livro é o 4º livro da série Luiz Sérgio, que é o livro onde Luiz Sérgio inicia seu trabalho com os viciados. É isso mesmo, Okage. Por que não nos vemos mais trabalhando com suicidas? Temos que ir aprendendo a não olhar para trás, pois à nossa frente são muitos os caídos. Ontem vivemos uma realidade, hoje outra. Mas em nós ficaram as lembranças e jamais podemos desprezar gratas recordações. Cada passo que damos representa uma etapa vencida, e se ficarmos a lamentar o que passou, não temos capacidade para continuar caminhando.
Parar por parar é sinal de que não estamos nos esforçando para seguir. Irmão, sei que luta pela paz dos espíritos. Por que se encontra aqui no Hospital dos Suicidas? Todos nós ou somos ou já fomos suicidas. Carregamos falhas tão profundas que às vezes absorvem outras consciências. Por isso venho sempre aqui. O homem que respeita os erros alheios aprende a compreender a pequenez do seu espírito e luta pela libertação do ser. Alice nem queria acreditar que ali, no Riacho de Maria, nós conversávamos com Okage, o irmão querido. E fez também a sua pergunta. Irmão Okage, acreditas em uma terra renovada? Sempre, menina Alice. Devemos acreditar em algo, e como não crer nos meus irmãos, se criados fomos para evoluir. Se hoje somos animais cheios de violências, amanhã não mais as praticaremos, por bem conhecermos a tristeza destes atos covardes. Okage, diga 3 coisas importantes para você. Aqui já é Luiz Sérgio. Amor, fé e perdão. Que acha do orgulho? Pobre, muito pobre de sabedoria. O orgulhoso, que acha do orgulhoso, perdoe-me. Pobre, muito pobre de sabedoria. O orgulhoso ainda não descobriu a si próprio. Por isso, tem que se vestir dessa couraça, indispensável escudo dos fracos. Alice sorriu feliz e aproveitei a pausa para perguntar. Era Alice perguntando, gente, me confundi. E o ciúme, irmão? Se temos medo de perder, é porque ainda não temos certeza de o havermos conquistado. O ciúme é uma reação própria da insegurança. E o ódio, Okage, é uma palavra fria que separa os homens. Quem sente ódio está envenenado, precisando urgentemente despertar a chama divina dentro de si, adormecida. Irmão, quando encontraremos a paz? Quando todos os corações hastearem a bandeira da fraternidade. Irmão Okage, você é para nós a vida. Ele sorriu, sacudindo a cabeça, dizendo: todos nós, irmão Luiz Sérgio, somos vida. Só que a minha vida tem um pouco da vida dos meus irmãos, porque procuro amar a todos igualmente. E nessa fusão, caminhamos em direção ao Criador, que bondosamente nos ofereceu a vida eterna. Alice o beijou e ele levantou a mão acrescentando: ao contemplar o semblante dos irmãos suicidas, não se fixem no tormento, no martírio. Procurem achar em seus corações a chama do amor e verão que, por maior sofredor que sejamos, já tivemos horas bem felizes. Vão em paz, crianças de Deus. Falou e foi se retirando. De longe, alguém o seguia, e posso daqui dizer, foi o mais belo olhar que já recebi de alguém para outrem. Mas deixa pra lá, Okage não tem pátria. Todos nós o queremos como irmão. Ele está sempre com suas mãos estendidas. E assim o Luiz Sérgio terminou o capítulo falando de seu carinho por esse irmão querido, não só dele, como de outras pessoas que ele já conheceu antes, que ele considera uma pessoa muito sábia, muito evoluída. E vamos então para o capítulo 17, que se intitula Vítima das Vítimas. Doutora Arlanda e Cleston vinham em nossa direção sorrindo, o que nos animou, e lhes dirigir a palavra. Estamos muito felizes, temos aprendido graças à bondade de todos vocês. Não nos agradeçam, nada estamos fazendo. Se lhe apresentamos nossos departamentos, ordens recebemos do mais alto. Como aprendizes do Hospital de Maria, todos nós temos o direito de conhecê-lo bem. Doutora Alanda, os suicidas são tão bem cuidados por todos que fiquei perplexo em saber que na Terra vários templos lhe negam a prece
quando penso eu, são os que mais precisam. Primeiro, chama-me somente de irmã, companheira de aprendizado. Os estudos são tão pesados que separam as criaturas. Os títulos são tão pesados que separam as criaturas. Obrigada, Alanda, assim é bem melhor. Sinto-me mais à vontade. Ela sorriu e respondeu à minha observação. Se na Terra tratam os suicidas de maneira diferente, negando-lhes a prece, aqui, sob a proteção de Jesus e Maria, eles são cuidados como frágeis criaturas que não tiveram força para crescer na fé e na esperança. Cleston convidou-nos a outra visita. Olhei Alice com carinho. A minha nova companheira era bacana demais, sempre solícita e calada. Dava-me a certeza de que Deus me ama, colocando em meu caminho grandes e sinceros amigos. Ela carinhosamente enlaçou-me o braço. Vamos, Luiz, a mais uma aula de vida. Acompanhávamos Cleston e Alanda que iam à frente. Chegamos a um pequeno jardim onde as violetas o atapetavam, dando-lhe um colorido belo e inesquecível. Ficamos parados esperando que eles recebessem permissão para nossa entrada naquele departamento, quando então Cleston me convidou a acompanhar um enfermeiro, enquanto Alice, uma enfermeira. O meu acompanhante mandou-me entrar em uma cabine, onde a cor azul deu-me um banho tranquilizante. Sei que dormi, porque carinhosamente fui despertado pelo gentil amigo. Falei meio envergonhado. Cara, pareceu-me que fui transportado para outro planeta. Enquanto permaneci ali, a minha mente ganhou uma outra dimensão e senti que meu corpo espiritual flutuava em uma espuma azulada e o centro de força foi ativado. Pode me dizer o porquê? Sérgio, espere um pouco e logo outro companheiro mais capacitado lhe dará a resposta. Desculpe, amigo, às vezes me esqueço de tudo que venho aprendendo. Já estávamos chegando ao local onde os outros nos esperavam e, pelo sorriso de Alice, concluí que ela também havia tomado banho azul. Luiz, disse-me, seria tão bom se todos pudessem receber da espiritualidade esse tratamento, ou melhor, o bálsamo equilibrante, não achas? Não sei não, Alice. Logo os encarnados iriam usar mal tão abençoado tratamento. E é verdade, é uma pena que nós acabamos deturpando tudo o que nos é dado, né? Ela sorriu. Alanda foi nos levando para a enfermaria, onde as pessoas eram abrigadas duas a duas, separadas por biomas. As primeiras eram mulheres com o corpo todo quebrado. Davam-nos a impressão daqueles quebra-cabeça que montávamos, mas pareciam trincados. Tinham um olhar vazio e triste, e quando os médicos se aproximavam, relutaram em aceitá-los, principalmente Alanda, que desejava fortalecer-lhes o cérebro, colocando a mão no crânio. A luz que emanava da mão de Alanda chegava ao encéfalo, conjunto de órgãos e tecidos contidos no crânio, retirando formas ovoides que ali se alojavam. A coisa foi ficando preta, pois a irmã gritava estridentemente, quando Alanda colocou o dedo polegar nas dobras do córtex, dentro do crânio. Presenciávamos os centros cerebrais ganhando vida e a irmã equilibrando os movimentos motores. Abri bem os olhos. Não podia ser. Eu sonhava. Lembrei-me do banho azul e pensei, será que não estou bem equilibrado? Notei que Alanda havia tratado não o cérebro espiritual, e sim o material. Também tratei de me cuidar, não fazendo qualquer indagação. E assim os dois médicos prestaram assistência a todos ali, usando esse tipo de tratamento que acabei de narrar. Quando saímos, os pacientes
dormiam como que anestesiados. Alice, não se contendo, fez as perguntas que o papai aqui estava louco para fazer. Irmão, não estamos compreendendo. Vimos que os cérebros materiais é que foram tratados e estamos na espiritualidade, onde deve ser tratado o espírito. Cleston olhou para Alanda como a dizer, deixa que essa eu respondo, e assim o fez. Irmãos, os doentes por nós visitados foram levados ao suicídio por vinganças atrozes. Foram torturados no pretérito e suas vítimas revoltadas e cheias de ódios se alojaram em seus cérebros, dominando-os de tal maneira que eles se tornaram meros robôs. Assim, encontraram a morte, mas o ódio não cessou. Levadas pelos sofrimentos, as vítimas procuraram a morte, mas como esta não existe, mesmo no túmulo, eles continuam a dominá-las, vampirizando-as, aos poucos enfraquecendo-as, esse domínio em virtude da proteção que os doentes vêm recebendo. Quando vocês penetram na cabine de reequilíbrio, quando vocês penetraram na cabine do reequilíbrio, nem perceberam que este departamento fica junto ao túmulo. Se tivessem prestado mais atenção, veriam os dois corpos e, por sinal, o outro, o material, bem corroído pelos vermes. Meu Deus, e agora? Onde nós estamos? Já saindo da ala dos mortos-vivos. Ainda olhei para trás e pensei, como deixamos passar despercebido algo tão importante detalhe. Alanda disse, Luiz, não se culpe, muitas vezes não estamos ainda preparados para assistir a quadros tão tristes. É mesmo, eu e Alice ainda cheiramos a leite, temos pouco tempo longe da mamãe e bem sabemos que os nossos passos não estão bem firmes. Mas, se você puder responder, sentir-me-ei muito feliz. Nós descemos a crosta e os irmãos foram tratados na matéria e os sugadores, para onde foram? Eles, Luiz, apenas se afastaram. Um dia serão socorridos e também tratados, só que em outro departamento. Examinando agora com mais cuidado, percebi que o trabalho fora executado no plano físico, ou seja, eles desceram a crosta terrestre para junto dos túmulos. Com a sensação de estar encolhendo, notei que me encontrava de novo em outra cabine, onde recebi luz amarela na fronte. De lá saí eu mesmo, esquecido de cemitérios, dores e lágrimas, porque junto aos meus amigos queridos, nos dirigimos para o imenso jardim coberto de rosas de vários matizes, onde todos ouviam a prece proferida pelo médico Bezerra de Menezes, amigo dos pobres e estropiados. Olha que coisa mais linda! Maria, Mãe espiritual de toda a humanidade, saudamo-vos cheia de graça, pedindo-vos assistência para os abandonados, força para os fracos, luz para os cegos espirituais, amparo aos caídos, alimento para os famintos de amor e paz para os prisioneiros do ódio. Sede, Senhor, a mão amiga para que os que se afogam, debatendo-se nas águas da imperfeição, levados pelas ondas bravias do orgulho e do egoísmo. Sede, Senhora, o abrigo para todos nós, pequenas sementes que o jardineiro de Deus, vosso Filho, todos os dias sai para semear nas veredas divinas. Nós, que ainda teimamos no desejo de nos aprimorarmos à terra, longe do sol da verdade e da brisa do amor. Mas vós, por estardes ao lado do Senhor, livra-nos da morte e nos presta assistência, dando-nos a claridade do vosso coração de mãe amorosa. Abrigo dos que sofrem, em vosso colo reclinamos nossas cabeças, na certeza
de que ouviremos dos vossos lábios de mulher-mãe esta rogativa. Meu Deus, concedei-lhes o perdão, porque crianças são ainda, precisando e muito do pastor divino, Jesus Cristo, para que ele seja presença em nossos corações por todos os séculos. Assim seja. Então vejam que Luiz Sérgio foi assistir uma prece de Bezerra de Menezes, essa prece linda com a qual nós encerramos o capítulo de hoje. Os capítulos de hoje. Queridos amigos, eu agradeço muito a vocês que chegaram até aqui e estão acompanhando esse lindo livro, que ainda temos alguns capítulos pela frente e estamos aqui desde setembro, desde a primeira semana de setembro, onde falamos sobre o mês ao qual existe a consciência do Setembro Amarelo, a consciência contra o suicídio, a conscientização contra o suicídio. E estamos quase na segunda metade do mês de novembro. Então vejam quanto nós já ouvimos falar sobre esse tema tão sensível e o que nós pudemos entender até aqui é que essas pessoas precisam muito mais da nossa prece, do nosso carinho, do que do nosso julgamento ou medo. São pessoas que ainda sofrem muito. E depois precisamos nos esforçar diariamente para nos mantermos unidos a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior e manter-nos em atividade, sempre cuidando da nossa mente, do nosso espírito. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Eu encontro vocês aqui na próxima semana para os 2 novos capítulos que nós vamos estudar. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais.